E aí, gente, chama o menino Vivaldi porque hoje chegou o dia dele. BQEYZ Winter. Vamos lá, o meninão tá aqui, ó, muito bom. Preço aí $239, que dá mais ou menos R$ 1.150 até 1.300, tipo assim, vai variando, entendeu? Em promoções mais perto dos 1.100. Ele possui um driver dinâmico e um driver de condução óssea por lado. Hoje é importante a gente falar sobre isso. E assim, cara, os fones são lindos, o acabamento é simplesmente de extremo bom gosto. O kit, né, o unboxing é muito bom, né? Os cabos da BQYZ são exemplares, são sempre muito bons. Um kit de ponteiras até completinho, vem até um par de ponteiras de silicone, escovinha para limpeza, uma casezinha simples, mas funcional. O único outro fone que eu cheguei a testar da BQYZ é o Topaz, a gente tem vídeo aí no canal, que é assim, cara, um fone que pra mim na época não era um fone difícil de justificar, sabe? Que ele tinha as qualidades dele, até hoje eu nunca escutei nada que fosse exatamente muito parecido com ele, né? Mas é isso, a BQYZ, pelo que me parece, tende a seguir uma linha diferenciada na abordagem dos tunes deles. E aqui não é diferente. Então a gente vai falar de som. Mas antes de falar de som do bichinho aqui, eu vou pedir para vocês encarecidamente para se inscreverem no canal, né? Deixar um like se estiverem gostando. Se não estiverem gostando, pode largar o dislike aí. O importante é o engajamento. Conheçam a nossa campanha no Apoia-se, tá? A gente faz sorteios mensais. Parabéns aí, Alisson, pelo PR1, né? do mês de maio. E também venham pro nosso grupo aberto do Telegram pra gente poder trocar uma ideia lá sobre áudio, tá bom? Então, tonalidade do Winter. O Winter tem uma tonalidade neutra / quente, né? Então, assim, o que acontece aqui? Ele tem um posicionamento de graves e subs que é meio atípico, principalmente quando se trata de hi-fis. O que eu quero dizer? Ele tem um posicionamento onde ele traz mais graves e menos subgraves. Isso ocorre no efeito que é o seguinte: a gente tem mais graves aparecendo, menos subgraves aparecendo, né? Então a gente perde um pouquinho daquela sensação exagerada de muitos fones basshead de chão muito forte, e isso no caso traz pra gente uma sensação de calor, porque tem esse acréscimo dos graves que ele chega até de leve nos médios, mas isso não gera de forma alguma uma tonalidade abafada aqui no Winter. Ponto importante, polêmico. Né, o que seria desse canal sem levantar esse tipo de bola aqui, né? Mas a gente está aqui com compromisso com a verdade e com a patifaria. Então, assim, existe um fone clássico no hobby, né? Vocês sabem, ele mesmo que você pensou, tinha Hi-Fi T2, clássico dos clássicos dos Hi-Fi, e eu estou aqui para poder falar que, tonalmente, esses fones são muito parecidos, tá? Eles têm mais semelhanças do que diferenças no caso. Então, sim, já de antemão, o Winter é um upgrade pro Team Hi-Fi T2. Antes de entrar nessas nuances, né, dessa comparação com o Team Hi-Fi T2, que eu acho que é um bom ponto de referência, eu tenho que citar o driver de condução óssea, que, para quem não sabe, funciona através de vibrações que... como que eu posso dizer? Esses drivers eles não vão depender do ar como meio de propagação, né? Tipo assim, então na realidade vai ter algum sistema que ali colado no seu ouvido e vai conduzir através do seu crânio essas frequências, entendeu? É meio confuso, mas é assim que rola. E esses drivers de condução óssea aqui da BQYZ, eles são diferentes, né? Porque eles atuam numa faixa de frequência que vai ali dos 6 kHz até mais ou menos os 15 kHz. Então é bem ali nos agudos, né? Onde ele traz assim um brilho muito foda, cara. É muito foda porque te livra de ressonâncias, de coisas toscas assim. E ao mesmo tempo, o que acontece? Ele tem um decaimento muito abrupto ali a partir mais ou menos dos 15 kHz, onde ali já começa a aparecer de novo as frequências do driver dinâmico. Lembrando que nenhum dos dois drivers tem uma super extensão para os agudos. E o ponto importante aqui é que
cara, não dá para usar essa medição do Coupler clone, né, que a gente faz de IEC 711 como referência para drivers de condução óssea, tá? Tipo, simplesmente não funciona, não tem como a gente medir isso da mesma maneira que a gente mede os outros fones normais aqui. Então, utilizando o T2 como base comparativa, logicamente, cara, a gente tá falando de um fone 4, 5 vezes mais caro, né? Então o Inter, ele também entrega mais em tudo. Ele é melhor em absolutamente tudo. Ele tem um contraste mais correto dos subs, que chegam a aparecer aqui, né? Que eles mal aparecem no T2 aqui. Eles chegam a aparecer de uma maneira mais correta. E ao mesmo tempo, eles trazem uma sensação de calor muito boa, né, fazendo com que o Inter soe detalhado, porque esse calor ele não vem em excesso. No T2 ele vem um pouco em excesso. O T2 ele tem um flerte com uma tonalidade um pouquinho abafada, né? Notem, isso aqui não é um demérito, tá? Isso tem muito a ver com o posicionamento da época e também com a faixa de preço. Então o T2 ele é um pouquinho exagerado nessa região onde o Inter é mais contido, e o T2 também é mais exagerado nos primeiros agudos, que geram algumas ressonâncias problemáticas, coisas que o Inter também não tem. Então, nesse sentido, seria um upgrade mais direto, trazendo uma tonalidade ainda mais neutra, ainda mais correta, um pouco menos quente. Mais uma vez, como eu disse, né, não sei se é exclusivo do driver de condução óssea, mas me parece que é por causa dele sim, né, que o fone traz com muita fluidez esses agudos, e a gente também não tem aquela super extensão. A gente tem muito brilho e tem muitos detalhes, mas é que ele não traz aquela camada de super resolução que fones mais caros costumam trazer em configurações mais refinadas. Como essas características não trazem nenhum efeito negativo, então eu não considero isso como um problema. Ainda com relação ao T2, o Inter traz mais frontalidade para as vozes, né? Isso faz com que, na minha opinião, o Inter reproduza de maneira mais fiel o que seria a proposta de imagem estéreo das mixagens. E por mais que seja uma abordagem fora do que a gente está acostumado nos últimos lançamentos, né, com posicionamento de graves diferentes, um tipo de tonalidade neutra um pouco diferente, eu ainda considero o Inter uma abordagem de referência, tá? E uma abordagem muito boa para se trabalhar com mixagens. Inclusive, a partir daqui, né, brincando um pouco com o bichão, eu preparei um arranjo do segundo movimento do Inverno, do Vivaldi, que vai rolar aí no fundo, né, até o final do vídeo, provavelmente. O Arthur vai colocar aí. Algum dia eu lanço isso aí, deve aparecer no Spotify junto com outros arranjos. Então, em resumo, o Inter pra mim tem uma tonalidade encantadora. Pra mim é uma abordagem muito clara, tipo, voltada para audiófilos, tá? Isso aqui é claramente voltado para audiófilos, focado em detalhes com uma abordagem muito específica. Pontos positivos, né? Talvez o preço seja um problema para algumas pessoas. Eu acho que tem horas que ele tá um pouquinho caro demais, mas eu ainda não considero ele uma opção inferior a fones na faixa de preço, como por exemplo o Tangent Oxygen ou o Drop Kato. Eu até prefiro o Inter em muitas ocasiões. Minha luz apagou sem ouvir aqui. Bom, vocês acharam que ia ter Vivaldi hoje, né? Pois então, vocês acharam o que? Exatamente, vocês acharam errado. Otário. Hoje não vai ter Vivaldi, né? Obviamente, porque a gente já preparou a musiquinha aí. Mas a recomendação de hoje é de uma grande inspiração na minha trajetória na vida aí, que é o Vangelis com Chariots of Fire. Que assim, cara, é uma obra famosa pra caramba de trilha sonora, mas eu sei que muita gente não parou pra poder apreciar aí devidamente, então fica a recomendação. Espero que seja um empurrãozinho pra você ir lá dar uma checada, tá bom? Reforço todos os convites feitos anteriormente, né, pra vocês conhecerem a campanha lá, Apoia-se, darem um like aí, né, poder engajar a gente sempre que a gente precise e apelar para patrocínios da Blade. Colhem lá no grupo do Telegram, bebam água, é importante beberem água, e até a próxima. Beijinho no coração de vocês. Fui.